Oi, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, a gente está aqui em mais uma terça-feira para falar um pouquinho, para trazer ali assuntos relacionados ao desenvolvimento, à questão da educação infantil, dos comportamentos de obediência. Então, a gente está aqui para falar mais um dia sobre esse assunto. E aí o tema hoje que eu trouxe aqui para a gente para estar conversando aqui com vocês é compreendendo a teimosia infantil, por que as crianças insistem em fazer o que lhe foi negado. Então, muitas vezes, quando a gente pede para a criança ou fala não para a criança, ela insiste em fazer ao contrário daquilo que a gente orientou, aquilo que a gente falou. Então, e isso é tido como um comportamento de desobediência ou um comportamento de teimosia, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho essa questão aí, né? Então, vamos pensar ali o que é, primeiro, qual que é a definição de teimosia, para a gente começar a destrinchar um pouquinho desse assunto, tá? Então, teimosia, ó, é uma pessoa que é obstinado nas próprias ideias. É um conceito aí de teimosia. Quem é obstinado na sua própria ideia. Ou que é persistente. Que é persistente. Característicos de uma pessoa ali que é persistente e que ela se mantém rígido naquilo que ela quer, naquilo que ela coloca como sendo a opinião, como sendo aquilo que ela quer, ou a forma como ela quer agir, tá? Então, essa é a questão da teimosia. E aí tá, uma criança teimosa. O que seria uma criança teimosa? Seria uma criança persistente. Uma criança que insiste naquilo que ela quer. Que mesmo você falando para ela, faça diferente, ela vai persistir, ela vai insistir naquilo. E muitas vezes, nessa questão ali, que ela vai insistir naquilo que ela quer, muitas vezes pode ir em desencontro com aquelas regras que nós estamos propondo, que nós estamos passando, tá? Então, ela vai contramão aquilo que a gente está orientando. Então, uma criança teimosa, muitas vezes, ela vai quebrar as regras, ela vai descumprir as regras, tá? E aí, eu queria falar para vocês o seguinte, que conforme a criança, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, conforme a criança ela vai crescendo, ela vai reduzindo aí essa questão dos comportamentos de obediência, ela vai aumentando. Então, por exemplo, é característico ali, tá? Da fase ali da criança no segundo ano de vida, ela ser mais teimosa, ela tender a desobedecer mais. E isso tem uma justificativa, tá? Isso tem uma explicação, na verdade. E qual que é a explicação, tá? É nessa fase que a criança, ela começa a entender, a querer ser independente, a querer saber de si, tá? Então, ela começa ali a questão de querer ser independente. E pelo fato dela querer ser independente, dela querer saber, tipo, querer expor a forma como ela gostaria que fizesse, ou aquilo que ela gostaria, tá? E que isso tem a ver com a questão da fase, então ela vai tendenciar na teimosia, a querer impor a sua opinião, seus desejos, a forma ali como ela gostaria, tá? E muitas vezes, como eu já falei e vou repetir novamente, vai contra ali aquelas regras que a gente vem estabelecendo, tá? Muitas vezes ela quer mostrar que ela
quer fazer daquela forma, que ela tem que fazer daquela forma, que ela é independente, que ela consegue, e por mais que ali a gente esteja direcionando ela para algo diferente, mas por conta dessa questão, desse entendimento ali, né, desse processo de desenvolvimento, que ela vai se entendendo como independente, ela acaba sendo um pouco teimosa. Então, a questão da teimosia, ela tem a ver com isso, tá? Com essa questão aí de desenvolvimento, tá? E é propício aí do segundo ano de vida por conta quando ela começa a se entender ali, como ela começa a se perceber como independente, tá? E aí tem um ponto muito importante que a gente precisa falar. Se E aí eu já falei em alguns momentos aqui sobre a questão de reforçar comportamentos positivos, comportamentos adequados, que a gente reforçando, a gente incentivando esses comportamentos adequados, que a gente vai reduzir os comportamentos de desobediência. Então, mais uma vez, eu quero trazer que os estudos, né, apontam que se a criança tem um processo ali saudável, tá? Se eu mostro para ela, né, essa questão de independência ali, se eu trato ela de maneira positiva durante esse processo, então isso significa que eu estou nutrindo ali e estou cultivando para que o comportamento de obediência ali, para que esse comportamento ele se mantenha. E aí que a gente reduza a questão da desobediência. E aí vamos pensar o seguinte, tá? Todos os comportamentos, eles são aprendidos, certo? Então, mesmo que tenha aí esse processo em que a criança, ela é mais teimosa por conta dela querer se mostrar independente, que isso tem a ver com a fase de desenvolvimento, então, se eu trabalho ali estratégias saudáveis e positivas, isso vai facilitar. Ela não vai aprender ali naquele momento o comportamento contrário, o comportamento de desobediência, tá? Então, se ela aprende de uma maneira negativa, tá? E aí eu vou falar o seguinte, tá? Você tem que fazer assim, porque eu tô mandando, tem que ser desse jeito. Então, isso é uma forma ali que não vai ser interpretada tão positivamente, que não vai construir, não vai favorecer o desenvolvimento saudável dessa criança. Então, por isso que eu preciso pensar em estratégias positivas para que eu fortaleça essa criança nesse momento ali de desenvolvimento, tá? Então, para que a criança ela quebre essa barreira da teimosia, eu preciso agir de maneira positiva. E como que é essa maneira positiva? Eu preciso reforçar aí os bons comportamentos dessa criança. Eu preciso incentivar os bons comportamentos. E preciso corrigir ali de maneira adequada os comportamentos inadequados que vier a aparecer, tá? Então, esse é o ponto. Mas como que eu faço isso, Aliciane? O que eu faço, tá? Para mim estimular esse desenvolvimento saudável aí nessa criança. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, primeira dica aí, tá? Estimule essa criança, estimule a sua criança nessa fase de desenvolvimento a identificar, a nomear as emoções, tanto nela quanto no outro. Por mais que essa idade eles não têm compreensão, eles têm dificuldade, daí um ponto aí dessa fase a partir do segundo ano de vida, que é a dificuldade aí, eles não têm
Eles não conseguem lidar aí com frustração, mas de qualquer forma, eu preciso ensinar. Já preciso nessa fase, por mais que seja difícil a compreensão deles, mas eu já preciso ir nutrindo isso neles. Eu já preciso ir trazendo essa noção para eles de emoção. Tá, o que que você está sentindo agora? Que emoção que você está sentindo? Isso que você está sentindo é o quê? Você está com raiva? Você está bravo? O que que você acha que a mamãe está sentindo agora? Como que você acha que o seu amiguinho se sentiu quando você foi lá e tomou o brinquedo dele? Então, eu preciso estimular essa criança a identificar e a nomear as suas emoções e as emoções dos outros, identificar tanto nela quanto nos outros. Isso é fundamental, tá? Por mais que a gente pense, mas ela tá aí no início do processo de desenvolvimento, que a gente está falando dos marcos ali a partir do segundo ano de vida. Porém, ela já, se a gente já vai cultivando nas memórias dela essa identificação aí de emoções, tá bom? Então é importante a gente trabalhar aí esse processo aí de identificação. Então, como dica, como primeira dica, é essa estimulação aí da identificação e da nomeação das emoções, tá? Que a gente precisa estimular e ensinar desde sempre ali para a criança. Faz parte desse processo de desenvolvimento saudável e positivo que a gente está falando e para quebrar a teimosia, o ciclo da teimosia, que consequentemente tem a ver com desobediência, tá? O segundo ponto, a gente precisa também, tá? Nessa parte, estimular e proporcionar para essa criança rotina. Tá, mas por que rotina? Porque a rotina, ela vai trazer para a criança o sentimento de segurança. Ela vai fazer com que essa criança, a partir do momento que eu estabeleço a rotina, eu passo para ela segurança. Ela vai se sentir segura, porque ela sabe o que, que vai acontecer, aonde que ela vai, quais são os horários, enfim, o que, que ela precisa fazer, quais são os passos ali que ela vai caminhar durante aquele dia ou durante aquela semana, enfim. Então é muito importante que a gente estimule a rotina para a gente nutrir esse sentimento aí de segurança, para a gente nutrir a segurança. E eu nutrindo segurança nessa criança, eu vou facilitar para ela o processo de resolução de problemas, de tomada de decisão, de resolução de conflitos, tá? Então, eu mantendo essa questão, essa rotina, olha para vocês verem o tanto que é importante. Eu trabalho a segurança na criança, o que vai contribuir aí depois para ela conseguir resolver os conflitos, tá? Então, essa é o ponto importante aí da gente falar dessa segunda dica aí, que é a questão da rotina, tá? Para o desenvolvimento positivo. E também para ela se comunicar também de uma maneira efetiva, certo? Dentro aí dessa questão que a gente está falando aí, que é aí a terceira dica, eu preciso estimular também essa criança com jogos sociais. O que é isso, Aliciane? Jogos de faz de conta. Pega a bonequinha ali, eu pego o carrinho, enfim. Eu simulo um ambiente. Eu simulo ali, né, uma situação específica.
E aí, dentro dessa situação ali, que eu estou estimulando, dentro daquele jogo social que eu estou tendo com a criança, eu posso trazer ali problemas que ela pode vir a enfrentar ali, lógico que de acordo com a fase com que ela está, com o coleguinha na escola, e como que ela poderia, né, como que ela pode fazer ali para lidar com aquele problema. Então, dentro desses jogos sociais, eu trago as problemáticas e trabalho ali no lúdico, naquele jogo ali, imaginativo, como que ela pode resolver. Enfim, eu vou estimulando esse processo de resolução de problemas, conflitos, de tomada de decisões, tá? Então, eu preciso trabalhar nesses jogos sociais, a estimulação ali, ensinar para essa criança dentro desses jogos sociais a como resolver o problema, como estratégias de resolução de problema. E aí, tá? Que aí vem sendo uma quarta dica, incentivar a tomada de decisões. Uma das dicas que eu já compartilhei aqui com vocês, tá? É aquela questão assim, de que quando eu tô ali conversando com a criança, que eu coloco uma regra, tá? Ao invés de eu chegar lá e eu impor, eu posso dar opções para ela. Tipo, você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. E isso é uma forma de incentivar a criança a tomar decisão. Qual das duas opções que você quer? Eu preciso incentivar desde sempre ali, quando eu nas oportunidades que eu tiver e eu criar as oportunidades também para que essa criança consiga ali tomar decisões. Então, eu preciso incentivar a tomada de decisões dessa criança. E ainda uma das coisas que a gente pode usar é essa questão que eu trouxe agora, que eu já dei como dica outras vezes, que é quando eu estou impondo a regra, eu dar opções para ela escolher. E aí eu estou incentivando, eu estou estimulando esse processo de tomada de decisão aí da criança. Tá? Então é importante a gente iniciar esse processo de tomada de decisão o quanto antes a gente conseguir, tá? Um ponto que daí entra como quinta dica, tá? Importantíssimo, importantíssimo. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo todinho, dou dicas de como a gente treinar isso, tá? Que é a paciência. Então, a quinta dica para essa questão aí da estimulação positiva é eu, pai, eu, mãe, ser paciente. E aí a gente sabe, tá? E aí eu vou colocar eu como mãe também e como pessoa que tem uma profissão, enfim, que tem uma sobrecarga ali, tanto de trabalho quanto em casa, e aí tem a maternidade. Muitas vezes não. O dia a dia da gente é estressante, muitas vezes. Muitas vezes a gente tem uma tensão ali naquele dia. E como somos seres humanos, acontece ali, na maioria das vezes, da gente, por algum, que daí ali eu tô ali no meu dia a dia, durante o meu dia, estressante e tal, segurando, mantendo a paciência, mas aí chega em casa, é um ponto ali, sei lá, uma coisinha ali que sai fora do lugar, eu vou, pronto, perco a paciência. E aí eu acabo tendo uma atitude ali negativa.
Nesse momento que eu perco a paciência, eu não estou sendo exemplo para essa criança, para ela se regular. Para ela regular as emoções. Porque ali eu estou dando um exemplo para ela de que eu também não estou conseguindo me regular. Porque daí eu fui e perdi a paciência. Então é muito importante, tá? A gente manter a paciência. Entra como um processo de desenvolvimento positivo e saudável. O fator paciência que precisamos ter. E isso, né, como eu citei, tem um vídeo falando, é treino. É treino. Quanto mais a gente treina no nosso dia a dia a sermos pacientes, mais paciente nós ficaremos. Então é uma luta aí diária, é um treino diário ali com a paciência. E que é fundamental aqui quando a gente está falando de desenvolvimento infantil saudável e positivo, tá? E aí, a sexta dica, que eu já citei aqui quando eu estava falando de ser paciente, que é seja exemplo. Os cuidadores, no caso nós pais, às vezes que são as pessoas que ficam aí uma grande parte do tempo com a criança, elas vão ser espelho para essa criança. Espelho. E aí eu preciso mostrar para ela coisas positivas. Eu preciso mostrar para ela aquilo que eu estou falando para ela. Porque não adianta nada para ela falar assim para ela, filha ou filho, não grita se eu grito com ela. Não faz assim, pega todas as coisas esparramadas se eu não faço. A gente precisa entender o nosso papel de cuidador como sendo exemplo. E isso é fundamental. Percebe? Assim, a maior parte, né, dos pontos aqui que eu estou falando, eu trago essa palavra fundamental. Mas porque é fundamental. Tudo isso que eu estou trazendo aí, cada ponto é fundamental. Cada ponto é importante. Eu preciso pegar essas dicas, tá? Pegar isso que eu tô falando e tentar seguir o máximo que eu conseguir como cuidadora. 100%, a gente é um 100% e todo o tempo é uma missão impossível, que eu vou sinceramente aí falando para vocês, sinceramente. Por quê? Porque a gente é humano, porque a gente falha, porque ninguém é perfeito. Então, em alguns momentos, a gente já vai tender a cometer algum deslize dentro disso aqui que estamos falando, que eu estou trazendo aqui para vocês. Porém, é eu tentar seguir ao máximo. Eu tentar me apegar ao máximo diante dessas dicas, tá? Diante dessas estratégias, para que eu erre menos. O objetivo, tá? Igual eu falei, igual tô falando aqui 100% e o tempo todo, é impossível. Mas a gente consegue aí, né, manter por uma grande parte aí do tempo, tá? E é necessário isso, certo?
Então, assim, essa questão que eu tô falando de desenvolvimento saudável, né? E aí, o que eu falei aqui para vocês, né, até esse momento, é, estimular a criança a identificar as emoções, tanto nela quanto no outro. Criar rotina por conta da segurança. Estimular a criança nos jogos sociais, a resolver problemas. Incentivar essas crianças na tomada de decisão. Ser paciente, ser exemplo. Tudo isso que eu disse contempla, tá? Vai contemplar para que essa criança se autorregule, se autocontrole. Porque assim, eu vou munir essa criança, eu vou passar para essa criança, eu vou ensinar essa criança como que ela faz. E depois ela vai conseguir se regular. Ela vai criar, né? Eu ensinei ela as estratégias e aí ela vai conseguir se autorregular. Cometer menos erro ali dentro desse processo, tá? Então, conforme ela vai se desenvolvendo, e aí eu proporciono para ela esse ambiente positivo, tá? Eu proporciono para ela ali, né, um desenvolvimento saudável, utilizando essas dicas que eu trouxe aí para vocês, eu vou conseguir ali ensinar esse processo de autorregulação para a criança. Eu vou conseguir quebrar a teimosia, vou tornar essa criança mais flexível. Consequentemente, eu vou ter menos comportamento de desobediência. Então, a gente parte, né, e eu já falei algumas ou várias, na verdade, várias vezes, dessa questão do comportamento ser aprendido, tá? Então, quanto mais a gente trabalhar, opa, quanto mais a gente trabalhar aí precocemente, o que é precocemente? Mais cedo. Eu vou garantir aí, né? Eu vou garantir não. Eu vou ter uma chance maior de não passar para essa criança ali, que ela não aprenda ali, para ela não aprender comportamentos inadequados. Porque eu tô criando criando um ambiente atrativo, criando um ambiente atrativo, um ambiente positivo ali, trazendo técnicas, estratégias positivas, que daí eu vou fortalecer essa criança para ela ter uma regulação saudável, ela ter um entendimento saudável. E aí, consequentemente, eu acabo prevenindo essa questão de teimosia e desobediência. Lembrando que, como eu disse no início, tá? A partir do segundo ano de vida, é normal as crianças apresentarem esse comportamento. É da fase de ser teimoso, de desobedecer, por conta deles estarem entendendo esse processo ali, deles se sentirem independentes, tá? Então, é natural dessa fase. Mas eu preciso estimular, aí eu preciso quebrar essa barreira. Eu não posso deixar, eu não posso reforçar. Por mais que seja característico ali da idade, eu tenho que tomar cuidado para não reforçar, porque daí eles vão aprender
esse comportamento inadequado. Então, o quanto antes eu trabalhar, eu identificar, né, eu utilizar dessas estratégias positivas aí durante esse processo de desenvolvimento, eu, né, eu tenho uma maior chance aí dessa criança crescer e aumentar ali e ter essa frequência aí que a gente tanto quer de comportamento de obediência e menos comportamento de desobediência, tá? Então, a teimosia infantil. Por que que eles tendem a fazer o que é negado? Então, principalmente nesse início aí do segundo ano, porque é característico da idade por conta dessa independência. Tem como a gente quebrar esse ciclo? Tem como sim. Então, utilizando esses pontos que eu falei, tá? Ensinando a criança a identificar as emoções nela e nos outros, criando rotina para segurança, estimulando jogos sociais, onde eu trabalho ali, onde ela vai ver a questão da resolução de problema, incentivando tomadas de decisões, sendo paciente e sendo exemplo, tá? Então, esses são os pontos aí para que eu quebre esse ciclo de teimosia e para que essa criança se regule, tá? Ela consiga lidar ali de uma maneira saudável com as frustrações, de uma maneira adequada. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído aí com mais um tema para vocês. Agradeço aí quem participou, quem estava aí assistindo ao vivo. Vai ficar gravado, tá? E até a próxima.